Olá pessoal, todos bem? Hoje nós falaremos sobre a química dos polímeros e como a gente calcula as massas molares dessas substâncias que são tão grandes e tão complexas. Lembrando, né, pessoal, que para qualquer divulgação, uso ou cópia de parte ou do todo desta apresentação, é, tem que ser solicitada uma autorização expressa minha, tá, gente? Então vamos lá. O polímero ele vai ser uma molécula extremamente grande e muito complexa que vai ter a sua origem no monômero. Então, o monômero ele vai ser uma molécula normalmente muito pequena, é bem simples, mas que a reação entre sucessivas moléculas deste monômero vai dar origem ao polímero. No polímero tem uma unidade muito importante que se repete ao longo da molécula e que tem grande semelhança com o nosso monômero, que se chama mero. Então, o mero vai ser a unidade repetitiva, aqui o mero aqui sendo mostrado no nosso polímero. E aí, pessoal, esse mero ele se repete cerca de 300, 400, 500 vezes no nosso polímero. Então, é uma molécula extremamente grande. E os polímeros eles podem ser classificados em homopolímeros, que são polímeros formados a partir de um único monômero, ou copolímeros, que vão ser formados a partir de mais de um monômero. Então, a gente viu aqui atrás o homopolímero o politetrafluoretileno, que é esse daqui, ó, que tem a sua origem no monômero tetrafluoroetileno, desculpa. E aqui a gente tem um copolímero, que é formado pelo tetrafluoretileno e pelo etileno. Então, a gente observa que nesse copolímero a gente vai ter o monômero aqui, ó, já maiorzinho, representando o mero aqui, né, gente? Desculpa. O mero já é maiorzinho, representando aqui os dois monômeros que deram origem ao polímero. Sobre a funcionalidade do polímero, isso daí vai estar relacionada com a quantidade de ligações que o monômero pode formar. Para dar origem ao polímero, a gente tem que ter um monômero de funcionalidade mínima igual a 2. Por quê? Se eu tenho um monômero que vai formar apenas uma ligação, ele vai se ligar a apenas mais uma molécula de monômero e ali se encerra a ligação. Então, não tem a formação do polímero. Lembrando que o poli significa vários. Então, o polímero ele tem vários meros. Então, para a gente ter essa formação dessas moléculas grandonas, a gente tem que ter pelo menos duas ligações aqui sendo formadas para cada monômero. Então, cada monômero vai poder se juntar a pelo menos mais dois monômeros, que se juntam a mais dois, que se juntam a mais dois e por aí vai. Então, a gente tem o crescimento dessas cadeias. A gente tem também, né, a gente pode ter monômeros com funcionalidade maior que 2, então a gente tem aqui um exemplo de um monômero trifuncional, então cada uma dessas ramificações vai dar origem a uma outra cadeia, e esses monômeros trifuncionais, eles vão formar uma rede, ao invés de ter o crescimento na forma de uma linha, de uma cadeia, a gente vai ter uma rede sendo gerada. Sobre o tipo de reação que produz o polímero, a gente pode ter dois tipos, são as polimerizações por condensação e as polimerizações por cadeia. Eu vou falar um pouquinho de cada uma. A polimerização por condensação, ela vai envolver a reação entre grupos funcionais contendo heteroátomos, que são átomos diferentes de carbono e hidrogênio. Então, normalmente a gente tem grupos funcionais contendo oxigênio, nitrogênio, fósforo, enxofre e por aí vai. Então, a gente vai ter esses átomos diferentes de carbono e hidrogênio, que são átomos mais reativos, e eles vão reagir entre si, formando uma nova ligação. Novamente, né, para esses polímeros por condensação, a gente também vai ter que ter uma funcionalidade maior que 2, ou seja, cada monômero ele tem que poder fazer pelo menos mais duas ligações. Então, no caso desse monômero aqui, ó, a gente tem dois grupos que podem reagir, que são grupos idênticos, tá vendo? O OH do lado de cá
e o OH do lado de lá. Esse outro monômero também tem dois grupos reativos, que no caso também são idênticos, que é o grupo ácido carboxílico, um do lado de cá e outro do lado de lá. E o ácido carboxílico ele tem uma certa facilidade de reagir com o grupo álcool, que é esse OH aqui. Então, o álcool reage com esse ácido carboxílico. Quando ele faz essa reação, a gente tem a formação do éster, que é essa parte aqui, e tá vendo que o outro grupo álcool, ele permanece aqui disponível para uma reação? São esses grupos que permanecem disponíveis que vão ocasionar, que vão favorecer aí o crescimento do polímero, gerando essas moléculas tão grandes. Da mesma forma, do outro lado, a gente permaneceu aqui, ó, com um grupo ácido carboxílico que também pode continuar a reação de crescimento do nosso polímero, tá bom? E uma característica interessante aí da polimerização por condensação é que quase sempre a gente tem essa saída dessas pequenas moléculas. No caso, o OH aqui do ácido carboxílico vai se unir ao hidrogênio do álcool, formando uma molécula de água, que não vai participar do polímero, vai ficar à parte. Então, a polimerização por condensação tem essa característica de geralmente produzir essas pequenas moléculas aí de saída. Ou seja, o mero ele não vai ser totalmente idêntico aos monômeros, porque teve essa saída dessas moléculas. Essa daqui é uma das principais diferenças que a gente tem entre os polímeros de condensação e os polímeros de cadeia. Aqui na polimerização em cadeia, o centro ativo vai ser uma ligação dupla carbono-carbono, e uma coisa interessante é que o mero do polímero formado pela polimerização por cadeia, ele costuma ser idêntico ao monômero em relação à quantidade de átomos. Então, o monômero tinha 2 carbonos, 4 flúors. Aqui no mero, no meu polímero, né, eu continuo com 2 carbonos e 4 flúors, tá vendo? Então, essa ligação dupla que estava aqui, ela vai ser aberta, né? Ela vai ser utilizada aí para a gente ter o crescimento do nosso polímero, né? Ela é reativa e vai ser utilizada aí nas reações de crescimento da cadeia, mas o mero a gente permanece com a mesma quantidade de átomos que o nosso monômero tinha. Isso daqui ocorre também independente da gente ter um homopolímero, que é o caso aqui de cima, ou um copolímero aqui embaixo, olha. A gente permanece, ó, 2 carbonos, 4 hidrogênios, 2 carbonos, 4 hidrogênios, permanece a mesma coisa. Mesma coisa aqui para o flúor, ó, mesma coisa. A gente só tem mesmo a saída da dupla e a formação de mais 2 ligações, no lugar onde que a gente tinha aqui, ó, entre os átomos que a gente tinha a dupla ligação. E aqui tá falando um pouquinho sobre essa reação de polimerização por cadeia, né? Que ela pode envolver a formação de radicais, aqui mostrando como seria essa reação de polimerização por cadeia no caso da reação radicalar. Então, a gente tem a formação de um radical que ataca a dupla. Quando a gente tem esse ataque, né? Ele vai formar uma ligação com esse carbono aqui, só que o outro carbono vai ficar deficiente de elétrons, vai ficar aqui com um radical também, que é um composto muito reativo. Então, esse daqui vai atacar outra molécula de monômero, vai gerar um novo radical, que vai atacar outra molécula de monômero, e por aí a gente tem o crescimento do polímero, tá bom, gente? Então, mostrando aqui como seria essa química desse crescimento do polímero. Lembrando aí, pessoal, que os polímeros de polimerização por cadeia, eles nem sempre vão ter essa reação baseada nos radicais. A gente também tem reações catiônicas e aniônicas, tá? Eu só usei aqui o exemplo do radical para facilitar aqui o conhecimento de vocês sobre o crescimento desse polímero. E medir uma massa molar de um polímero é um pouco mais complicado do que medir uma massa molar de moléculas comuns. Por quê? Porque os polímeros, eles não vão ter um tamanho único. Então, a gente viu aqui, eu vou até voltar, que a gente tem a reação entre os monômeros, né? Um monômero vai reagindo com o outro, que reage com o outro, que reage com o outro, e o polímero vai crescendo. Só que para cada molécula, para cada cadeia que eu tenho de um polímero,
a gente vai ter um crescimento diferente. Então, a gente tem cadeias menores e cadeias maiores, porque nem todas elas vão consumir a mesma quantidade de monômeros. Algumas consomem mais, outras consomem menos. Então, a gente tem uma diversidade de tamanhos de cadeias de polímeros quando a gente pega o material polimérico. Então, para a gente se chegar a uma massa molar média, a gente pode utilizar duas fórmulas, né? A gente pode fazer de duas maneiras diferentes. Uma considerando a quantidade de cadeias e outra considerando a massa de cadeias. Então, eu vou mostrar como que isso acontece. Então, o primeiro método, gente, vai envolver a massa molar numérica média daquele polímero. Então, aqui a gente tem um gráfico no eixo X, a massa molar, e no eixo Y, a fração numérica, a fração em números de cadeias com aquelas massas molares. Então, no caso, para a gente calcular a massa molar numérica média, a gente tem que levar em consideração a fração do número total de cadeias de tamanho MI, e aqui esse MI vai ser o peso molecular médio para uma determinada faixa de tamanhos. Então, por exemplo, entre 5 e 10, a média vai ser 7,5. Então, aqui a gente tem 7,5 e a fração numérica de moléculas que vão ter essa média de massa molar de 7,5 vezes 10 a 3 vai ser 0,05. Então, eu achei esse valor aqui no eixo Y. Agora, aqui entre 10 e 15, 12,5. Então, a gente tem, aqui vai dar mais ou menos 0,17, sei lá. Então, mais ou menos 17% de todas as minhas cadeias vão ter uma média aí de massa de 12,5 vezes 10 a 3. Ó, o 10 a 3 está aqui embaixo. Então, aqui a gente faz essa análise. E aí, depois eu faço a somatória. Então, vou pegar cada valor médio e multiplicar pela fração numérica. Faço isso para todas as faixas. E somo tudo, eu vou obter a massa molar numérica média. A gente vai fazer isso num exercício resolvido daqui a pouco. A mesma coisa para a massa molar ponderal. É a mesma análise do gráfico. O que vai mudar é o eixo Y do gráfico. Ao invés da gente ter a fração numérica, eu vou ter aqui a fração mássica. Então, aqui, pessoal, eu vou olhar a quantidade em massa de cadeias que vão ter as massas moleculares entre 5 e 10. Aqui, a fração em massa, a proporção em massa de cadeias que vão ter aí uma massa molar entre 10 e 15 vezes 10 a 3 e por aí vai. Aí eu faço a mesma coisa, pego o valor médio aqui da massa molar e multiplico pela fração mássica de cada uma e somo todas. Um outro valor interessante para a gente quando a gente fala de polímeros é o grau de polimerização. Ele vai nos dar basicamente a quantidade média de monômeros que a gente utilizou para formar, na média, né, gente, as cadeias daquele polímero. Então, para eu calcular, eu vou ter que usar o peso molecular numérico médio, aquele que leva em consideração a quantidade de cadeias e não a massa de cadeias, e dividir pelo peso molecular da unidade repetida, que é aquele mero do nosso polímero. Então, o exercício resolvido, né? A gente vai assumir que aqueles gráficos eram do PVC e aí a gente vai calcular o peso molecular numérico médio, o grau de polimerização e o peso molecular ponderal médio. Então, aqui, primeiro, peso molecular numérico médio. Então, a gente tem aqui, ó, para essa faixa, a média é 7,5 vezes 10 a 3, 7.500. E aqui a fração numérica é mais ou menos 0,05, é mais ou menos a metade aqui desse tamanho. Então, 7.500, 0,05. Vou fazer isso para todos, pessoal, para cada um deles. Esse aqui de cima, por exemplo, a média entre 20 e 25, 22 e 500. Lá no eixo Y, se a gente pega aqui, ó, dá mais ou menos 0,27. Então, faço para todos e multiplico um pelo outro. Então, 7.500 vezes 0,05,
aí eu obtenho o valor, 22.500 vezes 0,27, obtenho o valor, e depois eu somo todos os valores. A resposta final da soma vai ser a minha massa molar numérica média. Grau de polimerização é só eu pegar essa massa molar numérica média e dividir pela massa molar do mero. Então, no caso do PVC, o nosso mero é esse daqui. Então, como é que eu vou calcular a massa molar do mero? É só eu olhar aquelas massas atômicas que estão disponíveis na tabela periódica. Do carbono é 12,01 e eu tenho 2 átomos de carbono, por isso que eu multipliquei por 2. Do hidrogênio, 1,01 e eu tenho 3 hidrogênios. E o cloro, eu só tenho 1 de 35,45. Quando eu somo tudo, a gente obtém aqui, ó, 62,5 gramas por mol. E aí, divido a massa molar numérica média por esse valor, eu obtenho o valor de 338. Ou seja, na média, cada molécula de polímero meu vai ter consumido aí 338 moléculas do monômero. Aqui, continuando a resolução do exercício para a massa molar ponderal média. A interpretação do gráfico é exatamente igual. Vou olhar aqui, ó, a média da faixa, multiplicar pela fração mássica. E aí eu somo todos os valores obtidos. Quando a gente faz isso, a gente obtém aqui, ó, 23.200. O valor da massa molecular ponderal média, ele sempre vai ser maior do que o da massa molecular numérica. Por quê, pessoal? Porque como ele está considerando massas, e as massas dessas cadeias maiores, elas vão ser sempre maiores que se a gente estivesse considerando só a quantidade de cadeias, aí a gente acaba julgando esse valor aqui médio um pouco mais para cima. Então, pessoal, essas moléculas, esses hidrocarbonetos são moléculas formadas a partir de carbono e hidrogênio, né? Esses hidrocarbonetos de até 100 gramas por mol, eles geralmente vão ser líquidos ou até mesmo gases. À medida que a gente vai aumentando as massas molares, a gente chega aqui numa região que a gente chama de oligômeros, eles ainda não são classificados como polímeros, mas começam a ter algumas características semelhantes aos polímeros, então a gente vai ter essas moléculas geralmente como sólidos pastosos ou resinas moles. Agora, quando a gente passa de 1.000 gramas por mol, aí a gente já começa a ter essas moléculas como sólidos. Então, a gente tem o material, né, como um material sólido. Isso é por causa de quê? Do aumento do tamanho das cadeias. À medida que a gente aumenta o tamanho das cadeias, a gente aumenta as interações intermoleculares e com isso a gente vai obtendo esses materiais com maiores temperaturas de fusão ou amolecimento. E aqui um pouquinho sobre a forma dos polímeros, como será que essas grandes moléculas elas se organizam naquele sólido? Como será? Tem uma posição fixa? Será que tem um formato definido? Então, na verdade, a gente observa que não tem nenhum formato. Esses sólidos poliméricos, eles são materiais que, em geral, são bem desorganizados. E por que isso acontece? Porque as ligações simples carbono-carbono, né, que são as ligações aqui que vão estar unindo a cadeia principal do nosso polímero, elas não têm uma direção definida, elas podem girar, elas podem se movimentar. Então, uma sequência de átomos que estavam mais ou menos alinhados, eles podem se movimentar, podem girar nessas ligações e deformar aquele formato que estava anteriormente. Aqui está mostrando, né, como seria isso numa visão maior, digamos assim, né, menos ampliada. E aí a gente observa que a gente pode ter regiões mais ou menos lineares, regiões mais aglomeradas. Então, realmente é muito complexo essa questão desses formatos, dessa organização dos materiais poliméricos.
E os polímeros, pessoal, eles também podem ser classificados em relação à estrutura molecular. Então, nós temos polímeros lineares, que têm esse formato mais linear mesmo, sem a presença de grupos laterais. A gente tem os polímeros ramificados, que têm pequenas cadeias laterais. A gente pode ter os polímeros com ligações cruzadas, que são polímeros que possuem diversas cadeias, unidas por pequenas cadeias laterais. Então, é como se essas cadeinhas, essas ligações cadeias, elas prendessem uma cadeia na outra. E a gente tem os polímeros em rede, que não tem direção de crescimento preferencial, eles crescem em todas as direções, todos os sentidos. E sobre as configurações dos polímeros, a gente pode ter a ligação, o encadeamento em diferentes configurações. Então, a gente tem o carbono cabeça, que é aquele carbono não substituído ou menos substituído, e a gente tem o carbono cauda, que é um carbono mais substituído. Então, aqui a gente tem uma substituição nesse carbono, então, portanto, ele vai ser classificado como carbono cauda para este monômero aqui. E aí, se a ligação entre os monômeros ocorreu do carbono cabeça para o carbono cauda, a gente fala que a gente tem um encadeamento do tipo cabeça-cauda. Então, vai ser sempre cauda, cabeça, cauda, cabeça, cauda, cabeça. Quando a gente tem um encadeamento cauda-cauda ou cabeça-cabeça, né? Porque sempre se eu ponho cauda com cauda, então obrigatoriamente a cabeça vai ficar com a cabeça. Então, esse tipo de encadeamento, ele ocorre, só que ele é menos favorecido, principalmente se esse grupo R, esse grupo lateral, ele for volumoso. E a gente pode ter isomeria também nos polímeros. Então, a gente pode ter uma isomeria relacionada com a configuração, com a distribuição desses grupos R's em relação à posição, ao lado que ele está no nosso polímero. A gente pode ter uma configuração isotática, que é com todos do mesmo lado. A gente pode ter uma configuração sindiotática, que é quando eles estão em lados alternados. Ou a gente pode ter uma configuração atática, que é quando não tem preferência, não tem uma constância, não tem uma regularidade nessas posições. E é importante a gente falar também de isomeria geométrica nos polímeros. A gente tem diversos polímeros que mantêm ligações duplas nas cadeias principais. E quando isso ocorre, a gente pode ter a possibilidade, né, da isomeria cis e trans. A isomeria trans num polímero, ela vai acontecer quando a cadeia, o crescimento da cadeia, a direção aqui da cadeia, ela perpassa a ligação dupla e atravessa para o outro lado. Então, aqui, ó, a gente tem a nossa cadeia, esse daqui seria o caso do sentido de crescimento da cadeia. Então, a gente estava de um lado da dupla e aí depois a gente atravessa e vai para o outro lado da dupla e a cadeia cresce nesse sentido, né? Com essa configuração aqui. Então, a gente vai ter isso daqui, uma isomeria trans. A isomeria cis é quando a cadeia principal ela está sempre do mesmo lado da dupla. Então, vocês estão vendo ó, que os dois lados do crescimento da cadeia, eles vão estar para o mesmo lado da ligação dupla. Aqui também mostrando a mesma coisa, a isomeria cis, os dois do mesmo lado, e a isomeria trans, que é quando atravessa e passa para o outro lado da ligação dupla. Aqui um exercíciozinho resolvido também, para a gente desenhar as estruturas cis e trans do policloropeno. Então, o policloropeno é esse polímero aqui, ele tem uma ligação dupla. E aí, para a gente fazer o polímero cis, a gente tem que manter o crescimento da cadeia de um lado só da ligação dupla. No trans, a gente já atravessa para o outro lado da ligação dupla, tá? Referência bibliográfica, Callister, Ciência e Engenharia dos Materiais, uma introdução. Então é isso, gente, até a próxima.